momento, no nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Diga glória a Deus. Senhoras e senhores, você sabia que nós precisamos ter um guia para orientar a nossa vida aqui na terra? E o nosso guia é o Espírito de Deus. Olha o que diz a Bíblia, Romanos 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de quem? De Deus. Lembra que eu falei no início? Que precisamos de um guia. Isso quer dizer que quando alguém diz para você, o meu guia é fulano, meu guia é o Beltrano, meu guia é o santo A, é o santo B, isso não é guia. Isso aí é ilusão, é invenção, porque o guia verdadeiro é o que você acabou de ler comigo, é o Espírito de Deus. Ele vai nos guiar a toda a verdade. Eu já vi artistas falando, o meu guia é o santo A, santo B, e esse artista só faz asneira, só faz coisa errada. Que guia é esse então? Então é um guia que está levando para o mau caminho. Mas o nosso guia, de acordo com a Bíblia, ele vai nos guiar em toda a verdade, vai nos conduzir para um caminho bom, para o caminho da honestidade, o caminho da justiça. E quando o Espírito Santo é seu guia, ele muda situações, ele nos abençoa. Repita comigo, graças a Deus que o meu guia é o Espírito Santo. Vamos ler de novo o versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha para mim, prestar atenção. Certa vez houve uma batalha em Israel contra um filisteu, e o exército não estava sendo guiado pelo Espírito Santo. O exército estava sendo guiado pelo rei. E como o rei estava fraco, estava sem o Espírito Santo, o rei estava com medo e passou o medo para o exército, e ninguém foi guerrear. Mas havia uma pessoa que não seguiu a guia do rei, ou o medo do rei, porque essa pessoa tinha o Espírito Santo, era Davi. Davi foi o único que falou assim, eu vou enfrentar esse filisteu, esse gigante, porque quem guiava Davi era o Espírito Santo, e quem guiava o exército era Saul, que já não tinha o Espírito Santo. Para você entender melhor, se você deixar sua vida ser guiada por pessoas que não têm o Espírito de Deus, você vai fracassar, vai cair. Mas se você se deixar levar, ser guiada pelo Espírito Santo, ou por alguém que tem o Espírito Santo para lhe orientar, você vai vencer. Vai ter dificuldade? Vai ter barreira? Vai. Mas também vai ter vitória em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Davi foi guiado não por Saul, mas guiado pelo Espírito de Deus, e o gigante, ele caiu. Davi venceu a primeira batalha da vida dele. E eu pergunto, quem você quer que venha guiar a tua vida? Que venha guiar tua vida profissional, tua vida na faculdade, você que estuda, ou na escola. Quem você quer que venha guiar você lá na sua casa, na sua família, no seu próprio negócio, você que tem negócio ou que vai abrir um negócio? Quem você quer que venha guiar você? Tem que ser o Espírito Santo. Se não for ele, esqueça. Mas se for ele, vai dar tudo certo. Claro que vai ter dias de batalha, é normal. Nós estamos num mundo que é uma selva, é uma guerra aqui nesse mundo. Não é fácil. Mas se o Espírito Santo é o nosso guia, ele vai nos dar vitória, vai nos abençoar. Diga glória a Deus. Continuando, vamos agora para o versículo 26.
Romanos capítulo 8, versículo 26. A intercessão do Espírito diz assim, ó: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Coloca o dedo aí em cima do nome fraqueza. Quando diz fraqueza, igreja, é porque há dias na nossa vida que realmente é isso, dia de fraqueza. Não é todo dia que você está forte, não é todo dia que você está sorrindo, não é todo dia que você come bem, digamos assim, não é todo dia que no teu trabalho corre bem. Há dia de quê? De fraqueza. Por exemplo, uma pessoa desempregada, isso é um dia de quê? De fraqueza. Uma pessoa que tem uma causa no tribunal, que ainda não foi resolvido, tá para ser resolvido, mas ainda não o foi, é um dia de quê? Uma pessoa que fica enferma, está doente, é normal ficar doente, estamos no corpo físico, é um dia de quê? De fraqueza. Uma má notícia quando chega por telefone ou alguém fala com a gente, é um dia de quê? Mas quem é que nos assiste nesse dia? É o Espírito Santo. Olha só, a Bíblia é maravilhosa, ela fala da fraqueza, mas mostra alguém que vai estar conosco na fraqueza. Diga glória a Deus. O Espírito Santo não nos deixa na fraqueza, pelo contrário, ele fica. A Bíblia fala que ele nos assiste. O que é assistir? É se concentrar naquilo que se vê. Quando você está vendo televisão, por exemplo, uma notícia, ou um filme, ou alguma outra coisa, você está assistindo, você está se concentrando naquilo ali. Assim é o Espírito Santo. Na nossa fraqueza, ele nos assiste, ele nos observa. Ele está vendo a nossa situação. Vamos continuar a leitura. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa o quê? Força ou fraqueza? Em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Está vendo? Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ninguém sabe orar. Tem hora que a pessoa fala assim, ó: ah, o pastor tem uma oração tão bonita, a missionária tem uma oração tão bonita, a pastora tem uma oração tão bonita. Ninguém sabe orar, irmão. Pelo que eu estou lendo aqui, ninguém sabe orar. Só o único que sabe orar é o Espírito Santo de Deus. Ninguém sabe orar, a gente fala com Deus, mas ninguém sabe orar direito. Se a gente soubesse orar, não precisaríamos da intercessão do Espírito Santo. Ah, tem um pastor aí que ele fala muito alto, um pastor famoso na internet, berra e ele ora bem. Não sabe orar. Quem sabe orar é o Espírito Santo. Não se iluda com gritos, com fantasia. Não se iluda com isso, irmão. Não se iluda. Gritando ou falando baixo, Deus ouve do mesmo jeito. Mas ninguém sabe orar. Hoje você está aprendendo que ninguém sabe orar. Só quem sabe orar é o Espírito Santo. Volta a repetir, que eu gosto de repetir para ficar mesmo na sua cabeça. Se soubéssemos orar, o Espírito Santo não intercedia, não precisava. Mas por que ele intercede? Porque ele está vendo a gente orando e está orando tudo errado. Aí ele vai e ora para dar uma força, para chegar pelo menos na porta do céu a oração. Quem percebe o pastor? Eu creio que Deus olha assim, o Espírito Santo intercede aí por esse povo aí, que eles não sabem nem falar comigo. Eles nem sabem como falar comigo. Aí vai o Espírito Santo, além de orar, presta atenção, ele chora. E além de chorar, ele geme. Para você gemer ou eu gemer, temos que ter alguma dor aguda, uma dor muito grande. A Bíblia diz que ele geme. Sabe por que ele geme? Porque ele sabe que se Deus não atender a nossa oração, a gente está perdido. A gente fica zero, à deriva. Aí ele vai com a misericórdia e intercede, ele dá uma força. Quem percebe o pastor? É muito forte isso. Ou seja, o Espírito Santo, ele sabe como trabalhar
no seu coração, na nossa vida. Continuando, diz aqui, o 27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Isso é forte. Sabe o que quer dizer? Que o Espírito Santo só vai interceder para aquela pessoa que Deus mandar ele interceder. Não é qualquer um, não. A igreja tem 1000 pessoas, um exemplo. Imagine que Deus fala: Espírito Santo, você só vai interceder para 200 pessoas, os 800 você não vai fazer nada, só para 200 você vai interceder, segundo a minha vontade. Está escrito aí, vou ler de novo para você entender, o 27, e aquele que sonda o quê? Os corações, o que conhece os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então não é para qualquer um que ele intercede. Não é para qualquer um. É só para quem Deus falar: olha, você vai interceder por aquela irmã ali. Você vai interceder por aquele irmão ali, que está passando por isso, isso e isso. Intercede por ele, que eu já estou pronto para abençoar. E o Espírito Santo fala: Senhor, e aquelas pessoas ali? Por enquanto não. Você vai colocar força nessas que eu lhe falei. Os outros por enquanto não. É assim que Deus trabalha. Não é que Deus está separando o pior do melhor, não é isso. Mas é segundo a vontade de Deus. Você quer ver um exemplo disso? Vou dar um exemplo para você ver que eu não estou blefando aqui. Israel estava escravo lá no Egito. Mas Deus só mandou 2 falar com o faraó, que foi Moisés e Arão. Por que Deus não mandou 10 escravos falar com o faraó? Porque Deus falou para o Espírito Santo: olha, você só vai levar Moisés e Arão para falar com o faraó. E os outros povos, Senhor? Os outros ficam lá. Só quero 2 para falar com o faraó. É Deus que manda, irmão. José também era escravo. Deus poderia usar um outro escravo para interpretar o sonho, mas escolheu quem? José. É o Espírito Santo. O Espírito Santo podia falar: Senhor, por que não escolhe outro? Não, eu quero José, é a minha vontade, e é com ele que você vai levar para interpretar o sonho. E foi José. Deus é que escolhe, Deus é que capacita, Deus é que coloca dentro do nosso coração a luz para o Espírito Santo olhar e falar: é aquela pessoa que eu vou interceder. Nós oramos por todos, mas segundo a palavra, o Espírito Santo só intercede para quem Deus mostrar. Diga glória a Deus. Por isso que é bom você andar direito diante de Deus. Por isso que é bom você andar em conformidade com a palavra de Deus. O próprio Jesus falou: eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador, e ele vos guiará em toda a verdade. Jesus falou isso para os discípulos. E continuando, diz aqui, o versículo 28: sabemos que todas as coisas, preste atenção, sabemos que todas as coisas cooperam para o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muito forte isso. Diz a Bíblia que tudo coopera para o nosso bem, até as coisas que aconteceram de mal na nossa vida. Na altura a gente sofre, chora, geme e não entende nada. Depois que a poeira baixa e o tempo passa, aí você começa a entender o porquê. Tem situações que Deus permite para mudar a gente, para a gente ser mais humilde, sabe? Para a gente abaixar um pouco o quê? A crista, aqui fala crista, ou a cabeça. Tem situações que acontecem para a gente ficar mais sensível à voz do Espírito Santo. Como diz na Bíblia, para a gente não endurecer o coração quando o Espírito Santo ele falar.
Lembra do povo de Israel? O povo já estava indo para a terra prometida. Moisés falou: eu vou para o monte falar com Deus, e vocês fiquem aqui embaixo, esperando, adorando a Deus e esperando eu voltar. Moisés ficou 40 dias lá em cima. Quando ele desce com as tábuas da lei, ele vê que o povo, junto com Arão e Miriam, fizeram um bezerro de ouro, uma imagem para adorar. Moisés então quebrou as tábuas, ficou indignado e então voltou depois para o monte. Ou seja, aquele povo não estava com o coração sensível para o Espírito Santo. Estavam ainda idolatrando, porque eles passaram 430 anos no Egito vendo idolatria. E eles pensavam o seguinte: os deuses do Egito têm forma, têm rosto. O nosso Deus, qual é o rosto do nosso Deus? Aí fizeram um bezerro, achando que Deus é um bezerro. Olha que disparate. Moisés, quando viu aquilo, ficou indignado, porque Deus é adorado em espírito e em verdade. Eu não preciso de uma imagem para adorar Deus. É só você olhar para a natureza e você vê a mão de Deus. Olha para o mar, é a mão de Deus. Olha para o céu, é a mão de Deus. Olha para si, é a criação de Deus. Você não tem que ter uma imagem para adorar o Senhor, como algumas religiões fazem imagens. Não estou criticando a religião de ninguém, mas segundo a palavra, para adorar a Deus eu não preciso de algo físico, porque Deus é espírito. Eu preciso de fé. Diga glória a Deus. Eu não tenho que pegar para ter certeza que Deus existe. Eu tenho que ter fé e confiar que Ele existe. Então tudo coopera para o nosso bem, para o nosso aprendizado. Tudo é uma fase da nossa vida. Teve a fase da nossa infância. Alguns tiveram a infância difícil, outros tiveram a infância mais ou menos, e outros tiveram a infância muito boa. Mas cada um aqui passou pela infância. Depois veio a adolescência, a fase adulta, veio agora essa fase que estamos agora. Depois vai vir outras fases. Depois vai vir a fase final para a gente encontrar Cristo. Tudo vai cooperar para o nosso bem. Vivamos um dia de cada vez. Repita comigo: com Deus no meu coração, eu vou viver um dia de cada vez. Quem está percebendo, pastor? E tudo coopera para o nosso bem. Diga glória a Deus, igreja. Aí diz aqui, para a gente orar: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga glória a Deus. Olha que palavra forte. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem como. Então, se você estiver bem com Deus, se o Espírito Santo guiar tua vida, você vai ter muitas vitórias. Vai ter luta, vai. Eu nunca deixo de dizer que o caminho não vai ser fácil. Eu quero vencer, pastor. Quer mesmo vencer? Quer mesmo fazer a diferença? Então você vai pisar em muitos espinhos. Vai ter muita pedra no caminho, um buraco. Vai ter crítica, vai ter ofensa, vai ter perseguição, vai ter inveja, vai ter bruxaria, vai ter muita coisa ruim para tentar lhe paralisar. Mas você vai ter que ser forte. Repita comigo: eu tenho que ser forte. E eu vou seguir em frente. Diga glória a Deus, igreja. Então preste atenção. Deus sabe que você tem um coração bom. Deus sabe que você, por ter um coração bom, você olha o lado bom de todas as pessoas. Mas nem todas as pessoas
olham para ti da mesma forma que você olha para elas. Você olha com bondade, algumas podem olhar para ti com maldade. Você quer o bem de todos, mas nem todos querem o quê? O seu bem. Por você todo mundo vence, mas por alguns você não precisa vencer. Eles querem você parada. Diga, está amarrada em nome de Jesus. Então, igreja, conserve o teu bom coração e não tenha medo das dificuldades. Não tenha medo. Agradeça a Deus pelas dificuldades, porque você lá na frente vai poder falar para outras pessoas: olha, eu passei dificuldade, eu passei luta, mas eu consegui. Pedi ajuda de Deus, Ele me guiou, me fortaleceu e eu venci. Tu também vai vencer. Deus está te levantando como um exemplo. Deus tem que ter exemplos aqui na terra para ajudar pessoas. Então Deus escolheu você. Repita comigo: eu sou o exemplo de Deus aqui na terra. Diga glória a Deus. E eu acredito que através de você, do seu testemunho, do seu exemplo, da sua determinação, muitas pessoas serão abençoadas para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos ler aqui novamente o versículo 26. Versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Diga glória a Deus. Amém? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus.